Eu vou tentar mostrar para vocês agora o uso concreto do hashcode a partir de um exemplo real dentro da linguagem de programação Java. Mais especificamente, nós vamos falar sobre implementações corretas do hashcode e implementações que teoricamente são corretas, mas não são eficientes. Para isso, eu apenas criei um projeto Java, comecei criando uma classe chamada empregado, e vamos supor que empregado possui um atributo chamado registro. E vamos supor também que eu decida sobrescrever o método equals para podermos comparar objetos distintos empregado com relação ao seu registro. Então, eu vou clicar em Alt Insert aqui, eu vou mandar gerar os métodos equals e hashcode. Mais uma vez, ambos métodos, quando sobrescritos, andam em conjunto. Por enquanto, vamos usar apenas a variável de instância que eu tenho em registro para serem utilizados dentro das implementações do NetBeans. Bom que o NetBeans já gera bastante código para nós, né? Vamos começar pelo método equals, vamos só mudar essa ordem aqui, para basicamente termos uma ideia de como funcionam essas implementações. Então, observe que o NetBeans já faz para mim a sobrescrita do método equals, verificando se dois objetos em particular, uma execução na heap e o objeto passado como argumento para o método equals, se eles são iguais com base no registro, que é a variável de instância do meu empregado. Resumindo, se eu tiver dois objetos empregados, e ambos possuírem o mesmo registro, eu posso dizer via método equals que ambos os objetos são iguais. Nós já aprendemos em aulas passadas justamente essas características de implementação do método equals. O que nós não vimos ainda é a implementação do hashcode. Observe que o NetBeans já gerou um hashcode para nós. Mas para deixarmos a nossa discussão mais interessante, eu vou substituir a implementação do NetBeans por uma implementação minha. O meu hashcode ele tem que retornar um int. Eu vou dar um return, eu vou colocar registro, que é a variável de instância, vezes um número qualquer, por exemplo, vezes 20. Vamos colocar um número qualquer aqui. Eu gostaria que vocês analisassem uma característica desse meu código. O método equals, ele considera dois empregados iguais se eles possuírem o mesmo registro. Já o método hashcode, ele garante que dois empregados são iguais, ou seja, que possuem o mesmo registro, e nesse caso é uma garantia que eles terão o mesmo valor de hashcode. Simples ver isso, né? Se 20 é constante, o que muda é o conteúdo de registro. Se eu estou trabalhando com dois objetos distintos com o mesmo valor de registro, o hashcode vai ser igual. Ou em outras palavras, se eu tenho um empregado com registro 10, chamado Rodrigo, e um outro empregado chamado Maria, também com registro 10, tanto para Rodrigo quanto para Maria, o hashcode vai retornar o mesmo, pois eu vou fazer 10, que é o número de registro tanto de Rodrigo quanto de Maria, vezes 20, que vai dar 200. Ou seja, o hashcode de Maria e de Rodrigo, embora sejam objetos distintos, vai gerar o mesmo valor. Nesse caso, o hashcode, apesar de termos valores idênticos para objetos distintos, ele foi implementado, ele foi definido de forma correta. Uma outra possibilidade que nós podemos ver muito é pessoas que fazem coisas desse tipo. Eu quero implementar o hashcode, eu retorno um número qualquer. Sei lá, vou retornar 2000. É uma possibilidade, né? Nessa implementação do hashcode, que retorna o mesmo valor, essa implementação ela vai retornar o mesmo valor, que é o valor 2000, para qualquer objeto da classe empregado. Não há nenhum erro de compilação, é uma implementação correta, porém, essa implementação é muito ineficiente, porque todos os objetos do tipo empregado, eles vão ser posicionados no mesmo escaninho, na mesma posição da nossa tabela hash. É como se na nossa analogia, todas as pessoas que chegassem com um papelzinho para a secretária da biblioteca, o algoritmo gerasse o mesmo hashcode. Ou seja, eu poderia ter 100 escaninhos na biblioteca, mas todos
as folhinhas com os nomes das pessoas seriam armazenadas em um escaninho único, pois o hashcode é gerado o mesmo para todos os meus objetos. Moral da história. Quanto mais distribuído forem os valores retornados pelo método hashcode, mais distribuídos os objetos estarão na tabela hash ou nos escaninhos da nossa biblioteca, e dessa forma nós vamos ter uma consulta nessa minha tabela ou uma consulta por valores dentro dos escaninhos de forma mais eficiente. Porque nós já vimos que se todos estão no mesmo escaninho, para eu consultar um específico, eu vou ter que fazer o hashcode, vou ter que rodar o algoritmo, identificar qual que é o hashcode, com base nele ir até no escaninho cujo hashcode seja idêntico, só que a gente vai chegar lá, todos os objetos vão estar no mesmo escaninho. Nós vamos ainda ter que calcular o método equals para verificar então qual exatamente o objeto a ser recuperado. Ou seja, uma estratégia muito ineficiente. Então, ambas as implementações que eu mostrei para vocês estão corretas. Só que existem implementações que são mais eficientes e outras menos eficientes. O que nós queremos são implementações que retornam o número mais possível de variações para o hashcode, em particular para um objeto. Assim, nós podemos ter um breve resumo do uso tanto de tabela hash quanto a questão do hashcode. Então, o método hashcode é um método que retorna um valor que é chamado hashcode do objeto, um valor inteiro. O valor hashcode é utilizado como chave pelas classes hashmap e hashset, e algumas outras classes que também utilizam uma tabela hash para determinar onde os objetos serão armazenados dentro da nossa coleção. Normalmente, o valor do hashcode é calculado em função dos atributos do objeto, e não como valor constante que nós temos aqui. Normalmente, nós usamos como base os valores específicos dos atributos do meu objeto para criar uma implementação um pouco mais eficiente do nosso hashcode. E lembrando que quando nós temos uma tabela hash, nós temos diversos objetos e esses diversos objetos podem ocupar a mesma posição dentro da nossa tabela. Da mesma forma que vários papeizinhos com nomes distintos podem ocupar o mesmo escaninho na nossa biblioteca caso o nosso algoritmo gere hashcodes iguais para objetos distintos. E lembrando que quanto mais eficiente for o método hashcode, menos objetos estarão na mesma posição, tanto do escaninho ou quanto da coleção, e mais rápida será a pesquisa dentro dessa tabela hash. Assim, o valor hashcode, ele determina a posição em que um objeto deve ser armazenado na tabela hash. E essa posição pode conter, conforme já dito várias vezes, vários objetos. Uma vez inserido, para buscarmos novamente um objeto dentro de uma coleção, na verdade uma coleção que utilize hash, nós fornecemos um objeto-chave, cujo valor hashcode permite localizar a posição do objeto na tabela. Com base nisso, então, nós pesquisamos os elementos da posição determinada pelo hashcode, utilizando o método equals, para verificar qual objeto da posição é igual ao objeto-chave. Ou seja, o equals será utilizado como desempate caso cheguemos em um escaninho em particular e exista mais um objeto lá dentro. Para o correto funcionamento, se dois objetos são considerados iguais, os seus valores de hashcode também devem ser iguais. Caso contrário, um objeto não poderá ser recuperado da nossa tabela. Em particular, o método hashcode ele é sobrescrito, pois ele é herdado da classe Object. Então, todas as classes têm por default, já herdam por default uma implementação do método hashcode da classe equals. Na classe Object, o método hashcode retorna um identificador único para cada objeto. Desse modo, dois objetos que sejam idênticos não terão o mesmo valor hashcode e, se forem armazenados em uma tabela hash, não poderão ser recuperados. Tenham bastante cuidado com isso. Mas nós podemos sobrescrever o método hashcode nas classes em particular que nós queremos implementar, como nós fizemos aqui, sobrescrevendo o método equals e hashcode na classe empregado. Existe um contrato que descreve algumas regras com relação à implementação correta de um método hashcode. O primeiro item desse contrato é que se dois objetos são iguais de acordo com o método equals, a chamada ao método hashcode em cada um desses objetos individuais retorna o mesmo valor. Um outro item desse contrato é que sempre que invocado na mesma execução de um programa, o método deve retornar o mesmo valor desde que os atributos utilizados no método equals não sejam alterados.
Também temos nesse contrato que objetos diferentes podem possuir o mesmo valor de hashcode, mas conforme nós já vimos, apesar disso ser possível, ele causa uma ineficiência tanto no uso da nossa tabela hash. E uma forma que nós temos de garantir o contrato é definir o valor do hashcode em função dos atributos utilizados na implementação do método equals. Regra geral: sempre que você sobrescrever o método equals, também sobrescreva o método hashcode. Se você seguir por essa regrinha básica, você estará no caminho correto.